Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é economia colonial e escravidão no Brasil. Nós vamos aprender de uma forma bem fácil e tranquila para vocês poderem aplicar na prova de vocês, no Enem, nos vestibulares e nos concursos da vida. Vocês vão ver que o assunto é bem tranquilo. Se inscreva no canal, sou o professor Márcio Miranda. Vamos lá. A economia no período colonial, ela foi baseada na exportação, principalmente para atender os interesses dos portugueses, uma vez que no Brasil existiam grandes propriedades de terra chamadas de latifúndio, onde se usava um produto, primeiramente, né, depois do período pré-colonial, não, o açúcar, depois a mineração, depois o café, ou seja, um produto, por isso monocultura, utilizando mão de obra escravizada. No início, inicialmente, eles tentaram usar a mão de obra indígena, depois usaram principalmente a mão de obra africana. Então, a economia colonial ela foi marcada por grandes propriedades de terra voltada principalmente para a exportação, utilizando mão de obra escravizada africana. Isso tem uma importância muito grande nas provas e nos concursos, porque serve para compreender a situação atual do Brasil de concentração de renda, concentração de terras, racismo estrutural existente na sociedade brasileira, tá? Então, um período que ajuda a compreender esse período colonial é o período pré-colonial, onde existe uma estruturação do território e da sociedade brasileira, com as capitanias hereditárias e o governo geral, coexistindo com as capitanias hereditárias, uma vez que esse sistema das capitanias não havia dado certo. A economia portuguesa era baseado no mercantilismo. O que é o mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas adotado pelos estados absolutistas daquela época, que tinha como objetivo enriquecer a metrópole, no caso Portugal. Então, o que o Brasil produzia em termos de monocultura era sempre voltada para a exportação, usando, tendo necessidade de usar uma grande quantidade de mão de obra que foi escravizada, porque Portugal era um país pequeno e as pessoas que vinham para cá não eram todos, então existia pouca mão de obra. Então eles já usavam, aproveitaram para usar um tipo de mão de obra que eles vinham usando nas ilhas do Atlântico naquela época. Então, o primeiro produto ali para consolidar o período colonial foi a cana-de-açúcar, uma das principais atividades econômicas, né? Mas não era a única. Existia outras atividades voltadas para subsistência pecuária, né? E a opção pelo açúcar é porque existia uma grande demanda na época na Europa. Esse produto era muito valioso, era considerado uma especiaria, era muito caro e era muito lucrativo para os portugueses. Então, esse comércio servia para manter uma balança comercial favorável, uma das características do mercantilismo. Sendo assim, o local geográfico ou a localização geográfica onde os portugueses vão usar para produzir a cana-de-açúcar em grandes propriedades de terra foi no litoral do Nordeste, principalmente na Bahia e em Pernambuco. Formou-se assim uma sociedade chamada de sociedade hierarquizada, né? Sociedade açucareira, ela era hierarquizada, existia um topo, né? Pensando naquela pirâmide, os senhores de engenho, que eram considerados a elite da sociedade colonial. Na base estava todas aquelas pessoas que trabalhavam, principalmente os escravos, inicialmente os indígenas, e depois foi usado majoritariamente a mão de obra escravizada dos africanos. Quando os africanos foram escravizados, vieram para cá diversos grupos étnicos diferentes para formar aquela economia açucareira lá no Nordeste. Era uma sociedade marcada pelo patriarcalismo, onde existiam os senhores de engenho,
que eram os chefes da família, mulheres que vieram para cá para casar com esses senhores de engenho, que inicialmente não tinha nenhum direito patrimonial. Era uma sociedade baseada no machismo e hierarquizada, né? Mas havia, assim, também uma parceria com os holandeses, porque o Brasil produziu açúcar, mas a Holanda refinava e distribuía esse produto na Europa, além de fornecer toda a tecnologia, todas as ferramentas que eram utilizadas lá no engenho, né? Então havia uma parceria entre Portugal e Holanda nesse comércio. Teve uma importância muito grande porque foi uma atividade mercantilista utilizada no século XVI e XVII. Teve um impacto econômico tão grande quanto quando foi descoberto o ouro no Brasil, no século XVIII, formando assim uma sociedade latifundiária, ou seja, grandes propriedades de terra usadas para um produto voltado para a exportação. Para sustentar essa atividade, existiam outras atividades, né, relacionadas a uma atividade principal, que era a atividade pecuária extensiva, criação de gado para fornecimento para alimentação, fornecimento de carne. Esses animais eram soltos, por isso pecuária extensiva, eles ficavam soltos, eram criados dessa forma, porque assim tinha um custo muito pequeno, né, para investir. Era só deixar o gado lá solto, se alimentando e se espalhando pelo território brasileiro. E dessa forma criou-se uma sociedade hierarquizada, baseada no senhor de engenho. A economia do açúcar, ela se localizou inicialmente ali no Nordeste, próximo à sociedade pecuária. Qual era a principal função da pecuária? Abastecimento da economia interna, alimentação, fornecimento de carne, couro, leite, principalmente o transporte, que era o utilizado naquela época, para poder apoiar as fazendas do açúcar. Mão de obra predominante livre usada nessa pecuária, pouco ou nenhuma mão de obra escravizada, povoamento do interior do Brasil, porque o gado, uma vez que o gado ficava solto, ele ia se espalhando pelo interior do Brasil. Então, isso contribuiu de uma forma significativa para o desenvolvimento da extensão territorial do Brasil. Também havia outro produto que era extraído no sertão brasileiro, que eram chamadas drogas do sertão. O que que eram as drogas do sertão? Produtos naturais do interior da Amazônia. Então, era uma extração do tipo vegetal. O que, por exemplo? Caju, guaraná, cacau, fumo, castanha do Pará. Isso teve uma função econômica muito grande, que era voltada para a exportação. Eram produtos também muito valorizados. Então, vamos lá. Além da monocultura, cana-de-açúcar, havia pecuária e as drogas do sertão. A mão de obra indígena, que era usada inicialmente ali, ela foi de fundamental importância porque os portugueses aprenderam a conhecer o território, aprenderam a conhecer essas drogas de sertão, que era usada na base da alimentação indígena, aprenderam a usar determinadas ervas para medicina, uso medicinal, serviu para trocar entre os portugueses e indígenas. Conhecimento cultural indígena com conhecimento cultural português, intercâmbio entre Europa, cultura europeia e cultura dos povos originários. Então, a escravidão africana, ela teve início a partir de 1550, né, onde elas eram trazidas da África pelo comércio, tráfico negreiro, em navios negreiros chamados de tumbeiros, porque morriam muita gente, né? A mão de obra escravizada dos africanos não interrompeu a mão de obra também dos indígenas, que coexistiu, né? Mas prevaleceu a mão de obra africana porque os portugueses estavam acostumados a usar esse tipo de mão de obra nas ilhas atlânticas, né? E eles já haviam acumulado um conhecimento técnico muito grande no plantio
e na cana-de-açúcar, de uma maneira geral, dando assim uma maior produtividade, mas como eles vinham para o Brasil, para um território que era desconhecido para eles, havia muitas fugas, e isso afetava os lucros dos portugueses, né? Lembrando que Portugal adotou uma economia mercantilista, então o comércio foi a principal atividade portuguesa. Então, a estratégia deles era misturar esses grupos para que não houvesse fuga, né? Grupos étnicos diferentes, falando línguas diferentes, tendo culturas diferentes. Então, eles não se entendiam. Houve a inclusão de grupos rivais convivendo ali dentro do mesmo território. Então, isso dificultava muito a fuga deles, porque eles não conseguiam se comunicar. Tinha uma dificuldade de comunicação muito grande. Só que, para quem acredita que a troca da mão de obra indígena pela africana se deu pelo fato de que os africanos eram tranquilos, pacíficos, isso é um engano. Eles nunca aceitaram esse tipo de submissão. Houve várias fugas, houve várias levantes, várias revoltas, que acabou pondo fim a esse tipo de exploração. Durou 300 anos, mas nunca foi pacífico, sempre foi violento, porque foi uma imposição dos portugueses. Galera, se esse vídeo te ajudou, né, compartilhe com quem está estudando para o Enem, com quem vai fazer concurso. Curta aqui o canal e comente. Faça seu comentário aí, pede conteúdo, faça sugestão, tá bom? Um abraço e até a próxima.